Olá, boa noite. Terça-feira, 24 de novembro. A gente começa a segunda edição do TVU Jornal com os principais assuntos do dia. Vereadores aprovam projeto que autoriza convênio com o governo do estado para a contratação de um auxiliar de necropsia. A cidade está sem o profissional há pelo menos 5 meses. Governo do estado de São Paulo e Prefeitura de Votuporanga acertam detalhes do projeto que deve recuperar a estrada do 27, a vicinal que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. E Votuporanga registra em média 60 casos por mês de violência contra a mulher. A semana dedicada ao assunto pretende chamar a atenção da população para o problema. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Uma operação da Força Tática e da Rocan ontem no bairro Propovo, em Votuporanga, terminou com a prisão de 4 pessoas por tráfico de drogas, entre elas 2 menores de idade. De acordo com a informação da Polícia Militar, foram apreendidos várias facas, martelo e objetos utilizados na manipulação e embalagem de entorpecentes. Os 4 foram apresentados ao plantão policial e permanecem à disposição da Justiça. Veja agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista nesta terça-feira. A Polícia Ambiental de Araçatuba prendeu 8 pássaros silvestres que estavam em cativeiro sem a permissão do IBAMA. Eles foram encontrados num assentamento na zona rural do município, por meio de uma denúncia anônima. O suspeito, multado em R$4 mil, deve responder por crime ambiental. As aves foram levadas para o Hospital Veterinário da Unesp, receberam tratamento e foram soltas. A chuva e o vento forte que atingiram alguns bairros de São José do Rio Preto derrubaram árvores e alagaram algumas ruas. O temporal durou cerca de 20 minutos. Foram registradas pelo menos 15 ocorrências de queda de árvores. De acordo com os bombeiros, não houve casos mais graves. Alguns locais também tiveram falta de energia. Segundo a companhia que abastece a cidade, cerca de 1.000 clientes ficaram sem luz. No próximo sábado, dia 28, a Escola Municipal José Zano Tedeschi, em Fernandópolis, realiza o projeto Passa na Praça que a Leitura te Abraça. Com o objetivo de incentivar e valorizar a leitura, o evento conta com rodas de conversas, recitais de poesias, varal da leitura, apresentação de livros feitos pelos próprios alunos e também a troca de livros. Será na Praça Matriz, das 8 da manhã à 1 da tarde. Essas foram as notícias de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Na sessão de ontem da Câmara de Votuporanga, os vereadores aprovaram o projeto de lei que autoriza o convênio da Prefeitura com o governo do estado para a contratação temporária de um auxiliar de necropsia. Há pelo menos 5 meses, o serviço é realizado em Rio Preto e tem causado transtorno a muitas famílias. Na ordem do dia da 42ª sessão ordinária do ano, ganhou destaque a aprovação do projeto 180 de 2015, que autoriza a Prefeitura a efetuar convênio de prestação de serviços com o governo do estado para a contratação de auxiliar de necrópsia. A proposta visa evitar o transtorno das famílias, de que os corpos tenham que ser enviados a Rio Preto antes de serem liberados para o velório, como vem acontecendo atualmente. Eliezer Casale, que nos últimos meses foi um dos vereadores que mobilizaram grande esforço para a solução da situação, alertou, porém, que a aprovação ainda não acaba com o problema. O projeto que estamos votando agora, que vamos votar, com certeza será aprovado, não é o fim do processo. Pelo contrário, é o começo do processo. Porque estamos autorizando a Prefeitura a fazer o bendito convênio / prestação de serviço. Mas agora tem que haver a liberação do Estado para a contratação do referido profissional. Edilson Pereira Batista, o Edilson do Santa Cruz, lembrou a conversa que teve com o governador do estado, Geraldo Alckmin, que acabou clareando a elaboração do convênio. Tivemos a felicidade de, num evento do Sim Comerciário, dialogarmos com o governador do estado, que sensibilizou essa situação. Também foi aprovado o projeto 174 de 2015,
que dá nome de praça Rosângela Benini Lopes da Silva, de autoria do vereador André Figueiredo. Já 175 de 2015, de Jurandir Benedito da Silva, o Jura, dá nome de Rua Dom Bar, em Votuporanga. Segundo o vereador, a iniciativa homenageia o músico sertanejo Ibar Luiz Santos Marques, falecido recentemente, como o grande nome da cultura sertaneja. No telão, a carreira do cantor foi mostrada à população. Oi, Votuporanga, menina faceira, que bonita flor. Na tribuna, ganhou destaque o discurso de André Figueiredo. Após mostrar fotos, ameaçou pedir a interdição de 3 creches no município, por conta de goteiras e infiltrações causadas por temporais recentes. Os vereadores também debateram sobre o transporte coletivo e apresentaram críticas da população. E também teve homenagem, por iniciativa do presidente da Câmara, Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia, o servidor público Vanderlei Ribeiro de Almeida, que se aposentou na Câmara após 10 anos de trabalho, recebeu o voto de congratulação. E você acompanha a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouco, logo depois do TVU Jornal, às 7h30 da noite. O processo que apurava possíveis fraudes na eleição deste ano do Conselho Tutelar de Votuporanga foi arquivada por falta de provas, depois de ouvir comentários de que o secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, teria utilizado o cargo para conseguir votos para a irmã Cristina Pereira, que na época era candidata a uma vaga no Conselho. O vereador Meidão, do PSD, pediu uma investigação ao Ministério Público. O promotor José Vieira negou o pedido do vereador, alegando falta de provas e informações concretas sobre o caso. Cristina Pereira foi a candidata mais votada na eleição do Conselho em outubro deste ano, com 916 votos. E o assunto agora é a Estrada do 27. O prefeito Júnior Marão se reuniu ontem em São Paulo com o secretário estadual de Logística e Transportes, Duarte Nogueira, para discutir o projeto de recuperação da vicinal Adriano Pedroassi, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. A obra deve ser feita pelo governo do estado, com a maior parte dos recursos, a prefeitura e uma usina da região. Finalmente, os problemas com os buracos na vicinal Adriano Pedroassi, a Estrada do 27, deve ter um fim em breve. O governo do estado de São Paulo fez uma parceria com a prefeitura de Votuporanga e a usina de açúcar e álcool para recapear a via. A obra está orçada em 20 milhões de reais. Ontem, Júnior Marão, o deputado Carlão Pignatari e o vereador Douglas Lisboa estiveram em audiência com o secretário estadual de Logística e Transportes para apresentar os detalhes da via. O secretário disse que se trata de uma estrada de responsabilidade do município e que o estado vai ajudar com a parceria para resolver o problema que a população vem passando. De acordo com o prefeito Júnior Marão, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, vai ceder a massa asfáltica e a usina vai ficar encarregada de fazer a aplicação desse asfalto. A Prefeitura de Votuporanga vai ceder o maquinário para a execução dos serviços de base. Os trabalhos devem começar depois do período das chuvas, ou seja, até o final do primeiro semestre do ano que vem. Votuporanga registra em média 60 casos de violência contra a mulher por mês. Para tentar reduzir esse número e conscientizar a população sobre o problema, uma série de atividades está sendo realizada em Votuporanga. É o que você vai ver já no próximo bloco. O primeiro seminário da consciência negra será na próxima sexta-feira na Câmara Municipal de Votuporanga, com presença da comandante de policiamento do interior, a coronel Helena dos Santos Reis, que tem palestra confirmada no evento. A coronel é a primeira mulher a ocupar a função, comandando um efetivo de mais de 2.000 policiais em uma área de 96 municípios, incluindo Votuporanga.
O encontro é gratuito, aberto a toda a comunidade, começa às 8 da manhã e segue até ao meio-dia com o tema Zumbi dos Palmares. E a Prefeitura de Votuporanga realiza a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. O evento teve início ontem e segue até o próximo sábado. O repórter Josiano Garofolo tem as informações. Olá a todos, é uma semana muito séria, o assunto é muito sério, terá muita conscientização, muita divulgação, e para falar um pouco sobre essa programação de atividades, ao meu lado está a Renata Martins, que ela é coordenadora aqui do CRAM. Renata, como que está sendo feita, trabalhada essa semana em Votuporanga? Durante toda a semana, nós estaremos panfletando nos postinhos de saúde, tá? Porque por lá passam muitas mulheres em atendimento, então nós estamos divulgando todas as manhãs nos postinhos. E no sábado nós vamos ter uma mobilização ali próxima à Concha Acústica, das 9 até as 13 horas. O CRAM foi inaugurado, um ano mais ou menos de atendimento. Quais são os principais atendimentos, tipos de atendimento que são realizados aqui? O Centro de Referência da Mulher, ele existe para atender todos os tipos de mulheres em situação de violência. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Elas podem nos procurar de forma espontânea, buscando atendimento, ou os encaminhamentos são feitos da rede de serviço e da Delegacia da Mulher, que nos encaminha todos os boletins de ocorrência. Como que você avalia a situação da violência contra a mulher em Votuporanga atualmente? São muitos casos? Olha, tem sido bem crescente, sim. Nós temos uma média de 60 novos boletins de ocorrência por mês, mas o mês passado nós recebemos 74 boletins. Então, tem aumentado. Eu não sei se é porque as mulheres estão conhecendo mais os seus direitos, estão correndo atrás e está tendo uma maior divulgação, então isso tem feito com que elas tenham nos procurado mais. Ou seja, então a informação é fundamental, né? Sim, a informação, o esclarecimento, elas terem conhecimento que o serviço existe, que existe um local e profissionais capacitados para recebê-las, isso tem aumentado bastante a procura. Ok, muito obrigado pela entrevista. E o CRAM fica localizado na Rua São Paulo, número 2959. Com imagens de Carlos Nunes, Josiano Garofolo para o TV o Jornal. O CRAM segue as instruções da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Um relatório mundial sobre o panorama da educação lançado hoje mostra que 76% dos jovens brasileiros entre 20 e 24 anos estão longe dos estudos, enquanto a média dos outros países é 54%. O Brasil tem o maior índice de jovens que não estão estudando em comparação com os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Os dados revelam ainda que a maior parte destes jovens, 52%, trabalha. Grande parte da juventude brasileira permanece entre os que nem estudam nem trabalham, o grupo conhecido como NEM. O relatório foi produzido com base de dados de 2013. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, há vagas para armador de obra industrial, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, cozinheira, auxiliar financeiro e carpinteiro. Os interessados devem encaminhar o currículo para contato@empregarja.com.br. Mais informações pelo telefone 34216979. Contrata-se também vendedor externo com experiência em vendas. Os currículos podem ser enviados para o e-mail contato@cisaldistribuidora.com.br. Há vagas para açougueiro e também há oportunidades para portadores de deficiências físicas e necessidades especiais. Os candidatos podem entregar o currículo na Rua Alfredo Rodrigues Simões, o número é 3203, na Chácara da Aviação, ou fazer o cadastro no site www.proensa.com.br. E um programa inédito de incentivo à pesquisa científica da Unifev selecionou a primeira turma de docentes da instituição para desenvolver projetos com auxílio de bolsas.
Os trabalhos começarão em dezembro e os professores, juntamente com alunos da Unifev, terão um ano para concluir as pesquisas. Formamos uma comissão, de pesquisa, e uma das ideias dessa comissão foi justamente propor 5 áreas de pesquisa e convidasse projetos, pelo menos em cada uma dessas 5 áreas. Para este primeiro grupo foram selecionados 5 trabalhos. Os docentes Leonardo Trevisan Costa, Anderson Bensal Indalécio, Thalita Pereira Dias, Edson Roberto Bogas Garcia e Laura Fernanda Cimino abordarão temas relacionados à saúde, educação, habilidades sociais e comunicação. Essa primeira turma de docentes desenvolverá trabalhos que vão contribuir com a rotina da instituição e também da sociedade. Vão receber auxílio bolsa em torno de R$ 755 para caso de mestres e R$ 860 para os doutores. A pesquisa de Anderson envolverá os cursos de licenciatura da Unifev e entenderá como as novas ferramentas tecnológicas têm sido incluídas na formação de futuros professores. O meu trabalho tem como objetivo investigar os métodos ativos e o uso de novas tecnologias aplicadas aos cursos de licenciatura da Unifev. A pesquisa de Leonardo deve trazer muitos benefícios para a área da saúde, porque ele buscará mostrar como encontrar de forma mais rápida a idade biológica de um adolescente, fator importante na elaboração, por exemplo, de um plano de atividades físicas. É um projeto original no país, nunca realizado antes, então divulgar para todos os profissionais da área de saúde que não têm acesso às vezes a um hospital para mensurar a idade biológica, através de simples medidas antropométricas ele irá conseguir, através da equação, ter acesso a essa idade, porque é extremamente importante ao trabalhar com crianças e adolescentes. Trabalhos que colocam a instituição mais uma vez em destaque. Os professores automaticamente estão envolvendo alunos da graduação nesse processo de investigação, de pesquisa científica. A Unifev está sendo pioneira nessa questão aqui na região. Creio que a Unifev está de acordo com a sua missão institucional, que é educar com excelência. Para os profissionais, está num patamar diferenciado, tendo em vista que é a primeira vez que a instituição oferece esse auxílio financeiro. Nós temos a possibilidade do aluno conhecer desde os procedimentos para enviar um projeto ao comitê de ética, como escrever um artigo científico, tratar esses dados estatisticamente e até a submissão para revistas indexadas em periódicos. É difícil encontrar uma instituição que não seja pública, fomentar a pesquisa, propondo esse benefício, esse tipo de benefício. E aqui foi proposto isso à reitoria, eles acataram isso, e acabamos a fazer essa divulgação e aprovar esses 5 primeiros projetos de pesquisa, que espero que sejam os 5 primeiros de vários projetos que surgirão na instituição. E alunos do PIBID, do curso de Letras Português da Unifev, desenvolveram nesta segunda-feira um projeto na escola Dr. Manuel Lobo, com o objetivo de revitalizar o espaço. Veja como foi. Foram muitos os trabalhos desenvolvidos e que ajudaram a dar uma cara nova à Escola Estadual Dr. Manuel Lobo. O projeto Grafite Interações com a Arte trabalhou a proposta de tornar este espaço ainda mais atrativo. Mensagens literárias na parede ou em cartazes ganharam espaço entre os alunos no local destinado para leitura e recreação. A música, a poesia, o conto e o cordel são alguns dos pretextos para a decoração que deu nova vida ao ambiente escolar. E áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo provocam pancadas de chuva na região noroeste paulista. De acordo com o portal Clima Tempo, a chuva de novembro de 2015 já superou a média histórica em praticamente todas as regiões paulistas. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira? Olá, boa noite. Na capital, o dia amanhece com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Para amanhã, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em São José do Rio Preto, pode chover a qualquer hora durante o dia. Os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 31 graus. Aqui em Votuporanga, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. Já a seguir, a arroba do boi gordo tem alta de 50%, mas os pecuaristas sentem o impacto da crise econômica e o aumento do custo da produção.
Esse assunto já, depois do intervalo. O advogado Marcelo Nobre, que representa o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no processo no Conselho de Ética, solicitou hoje à tarde que o relator do caso, o deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, de Fernandópolis, seja substituído porque teria baseado seu parecer preliminar apenas nos argumentos da acusação. Segundo o advogado, os argumentos da defesa teriam sido completamente ignorados por Pinato. Antes do pedido de substituição, Fausto Pinato começou a leitura do relatório no processo contra o presidente da Câmara. No texto, ele explica que a representação aponta indícios para dar continuidade às investigações que poderiam terminar até com a cassação de Eduardo Cunha. Em resposta ao advogado de defesa do presidente da Câmara, Pinato afirmou que, ao recomendar o andamento da investigação contra Cunha no Conselho, apenas transcreveu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e disse que não vê onde o exame preliminar está vinculado à defesa prévia. E em 3 anos, a arroba do boi gordo teve um aumento de até 50%. Um bom motivo para o pecuarista se animar, né? Pois é, seria, se não fosse a falta de matrizes e bezerros para reposição. Nesse cenário, a lei da oferta e da procura dita os preços, inclusive dos custos da produção. Veja na reportagem de Beatriz Buozzi. Nesta propriedade de 32 hectares em Álvares Florense, a fiscalização é diária. São quase 360 cabeças confinadas para engorda. Walter, que é gerente da fazenda, diz que os animais saem daqui para o abate com cerca de 15 arrobas, que equivalem a 500 quilos. O monitoramento é constante para ver se o animal está pronto para ser comercializado. E aí que a atenção do gerente fica ainda maior. É que desde o começo do ano, o preço da arroba do boi gordo só tem aumentado. Você vai adquirindo um pouco mais de confiança, que o boi vai subindo um pouquinho mais, e aí você vai tendo um fortalecimento para investir, né? E consegue trabalhar mais firme. Walter afirma que em 3 anos a valorização foi de quase 50%. Em 2013, a arroba valia R$ 100. Em 2014, R$ 137. E neste ano, passou para R$ 148. O aumento é reflexo de vários fatores, como explica este médico veterinário. Nos últimos 10 anos teve um crescimento de consumo per capita anual de carne bovina. Um outro fator seria a própria inflação, a própria economia. Se tudo sobe, claro que o boi também tem uma alta. E um outro fator é que, algum tempo atrás, foram abatidas muitas matrizes por um período ruim da pecuária. Se abate a matriz, não tem bezerro. Se não tem bezerro, claro, não tem boi. Se falta boi, a carne sobe, né? É lei de procura e oferta. A pouca oferta influencia diretamente no custo de produção. O preço do bezerro subiu R$ 400 de um ano para o outro, sem contar que o insumo teve influência da alta do dólar e ficou 20% mais caro. Milho, polpa cítrica, caroço de algodão são alguns dos ingredientes que contribuíram para aumentar o custo da ração utilizada na engorda. Com isso, o preço para manter o boi no confinamento também subiu. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, você vendia um boi gordo, você conseguia repor 2 bezerros e meio até 3. Hoje é 2 bezerros com muito custo. Tem muita gente que fala assim, não, a arroba do boi está boa, hoje é 148, 150 reais, mas o bezerro subiu demais e estamos sofrendo essa reposição aí. Para reduzir os custos e conseguir se manter na atividade, a alternativa para Walter foi fazer a recria dos bezerros na propriedade. A gente faz o semi-confinamento para engordar o boi a pasto, para diminuir um pouco. Que o confinamento, o volumoso, vai no coxo, e o semi-confinamento, o volumoso, é no pasto. Coloquemos a ração no coxo e o volumoso ele pega no pasto. Agora o confinamento não, é literalmente fechado, você tem que colocar tudo no coxo. É volumoso, é concentrado, é ração, é tudo. Então fica um pouco mais caro. A arroba do boi gordo foi cotada hoje a R$ 147,39 aqui na região. E essas foram as notícias de hoje do TVU Jornal. Assista agora a sessão da Câmara de Votuporanga na íntegra. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 6:45. Eu espero você.